Hoje nós vamos meditar um pouco aqui no livro de Mateus, capítulo 27, no verso 3. Vamos falar um pouco hoje, ou meditar sobre parte da história de Judas, o Judas que traiu Jesus, é ele mesmo. No verso 3 aqui fala que quando Judas viu que Jesus fora condenado, ele foi tomado de remorso e devolveu aos chefes sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. No verso 5 diz que Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Aqui está um pouco da história do Judas, o traidor, que traiu Jesus. Todos nós, ou a maioria, já conhece essa história do Judas, do discípulo de Jesus. Foi um discípulo que traiu o mestre. E a palavra de Deus aqui mostra o comportamento de Judas após o pecado dele, após o erro dele. E o que eu quero conversar com vocês hoje é justamente sobre o comportamento de Judas, o nosso comportamento após o erro. Como está? Como que nós nos comportamos após errarmos, após pecarmos, cometer algo que transgride a lei de Deus, ou algo imoral que transgride a lei de Deus ou a lei do homem, não importa. Qual é o nosso comportamento diante de uma atitude errada nossa, depois que erramos? É isso que eu quero chamar a atenção de vocês hoje. Olhando o comportamento de Judas, podemos perceber que a nossa atitude do ser humano em geral é muito parecida, não é diferente de Judas. Às vezes nós olhamos para Judas e condenamos ele pelo o ato dele ter errado, o ato dele ter fugido, se enforcado. Mas quando nós olhamos a Bíblia, desde o primeiro homem, que é Adão e Eva, quando pecaram, quando eles perceberam que estavam em pecado, perceberam que estavam nus porque comeu do fruto proibido, desobedeceram a Deus, o que eles fizeram? Eles se esconderam. O comportamento após eles pecarem e reconhecer o pecado foi se esconder. E Judas, quando ele reconheceu o erro dele, o que ele fez? Ele fugiu e se matou, suicidou-se. E nós? Como está? Qual é a nossa atitude após o erro? Muitas vezes, irmãos, quando nós erramos, cometemos um erro, nós temos atitudes bem parecidas com Judas, muito parecidas. Às vezes nós não cometemos o suicídio fisicamente, literalmente falando, mas muitos têm cometido suicídio espiritual. Como assim o suicídio espiritual? Quando eu falo que muitos cometem o suicídio espiritual, eu quero dizer, irmão, que o pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado, ou seja, a consequência do pecado, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E outra coisa que a Bíblia fala é que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ou seja, aonde chegou a morte, Jesus Cristo veio com vida. Onde o pecado se estendeu, Jesus veio com graça para pagar todos os pecados, para perdoar os nossos pecados. Agora, o que depende é o nosso comportamento após o pecado. Que tipo de comportamento nós estamos tendo após cometermos um erro, um pecado? Será que é o comportamento de Judas? Será que você está cometendo suicídio após o pecado? Olha o que acontece muitas vezes. A gente acompanha em alguns casos, e às vezes até nós mesmos, quando erramos, o primeiro sentimento que vem é de se esconder, de esconder as transgressões, de afastar da igreja. Muitos, quando erram, quando pecam, a primeira coisa que faz é afastar totalmente da igreja, não busca mais a igreja, não congrega mais, não ora mais, sente vergonha de Deus. Por mais que reconhece o erro, às vezes até se arrepende, mas em vez de ir lá pedir perdão a Deus, ele não muda de comportamento. Continua no pecado. Ou às vezes a pessoa se entranha ainda mais no pecado. Porque a Bíblia diz que nós devemos arrepender, mas devemos converter-nos dos nossos pecados. O que é converter, irmãos? É mudar de comportamento, é mudar de atitude, é estar fazendo algo e mudar. Quando eu mudo o meu caminho, eu estou me convertendo.
Eu estou saindo de um caminho e procurando caminhar no outro caminho ou de uma outra forma. Então, converter é isso, arrepender e converter. Precisamos nos arrepender, reconhecer que erramos. Mas muitos reconhecem que errou, até se arrepende, mas não muda de comportamento. Comete o adultério, viu que adulterou, até se arrepende, mas continua no adultério. Escolhe viver no adultério. Outros caem no pecado da fornicação, sabe que pecou, até se arrepende, mas continua fornicando, não muda de comportamento. E aí é onde eu falo que a pessoa comete um suicídio espiritual. Porque ele aceita a morte, ele aceita o salário do pecado. Em vez dele ir para debaixo da graça de Deus, ele continua debaixo do salário do pecado, que é a morte espiritual. É ficar afastado de Deus. E hoje a palavra para nós é essa, que nós venhamos mudar de comportamento. Não importa o seu erro, o seu pecado, se você errou, se você pecou, reconheça que errou, mas mude o seu comportamento. Não continue no pecado. Cometeu uma mentira, não continue na mentira. Pare de mentir. Enganou, pare de enganar. Prostituiu, pare de se prostituir. Quando aquela mulher veio até Jesus para ser condenada, onde os homens da lei, os fariseus levaram ela até Jesus porque cometeu adultério, Jesus, o que ele perdoou o pecado dela e diz: vai e não cometas mais. O que Jesus quer em nós é um comportamento de mudança. Quer que nós mudamos, tenhamos coragem, irmãos, de assumir as consequências dos nossos erros e não errar mais. E não fazer como Judas fez. Se matar, se suicidar, afastar de Deus, deixar a igreja, deixar o meio da irmandade ali, de congregar junto com os irmãos, se afasta de Deus totalmente, se afasta dos irmãos, para de orar, para de ler a Bíblia. Isso é um suicídio espiritual. Atentamos-nos para isso, devemos vigiar no nosso comportamento após o pecado. Pecado, ele não determina, o teu pecado não vai determinar quem você é, o seu caráter. O que determina o seu futuro, o seu caráter, é o seu comportamento após o pecado. Se você errou, cometeu um erro, se arrependeu e parou, mudou, se converteu, com certeza você receberá o perdão de Deus e a graça de Deus vai superabundar todo esse pecado. O sangue de Jesus Cristo vai te purificar e te tornar uma nova criatura, um novo ser em Cristo Jesus, onde nenhuma condenação mais haverá para ti. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem pessoas que estão se condenando. Judas, aquele se condenou. Ah, eu errei, eu traí o mestre, eu cometi um pecado, eu fui corrupto, agora eu estou condenado. Ele mesmo se condenou, se julgou e condenou. E quantos de nós, irmão, não fazemos como Judas? Erramos, julgamos e nos condenamos. Ficamos condenados debaixo do pecado, da lei do pecado para sempre. Não, Jesus quer é que nós nos convertemos, mudamos de atitude. Errou, se arrependa, se converta. Está no caminho errado, percebeu que está errado, refaça o caminho, vem para o caminho certo. Sai do erro, não continua errando não. Não continua se matando, entrando no abismo. Viu que está no abismo, tenta sair do abismo. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Que nós devemos nos arrepender e nos converter do nosso pecado, porque o nosso Jesus, ele é misericordioso, está pronto a nos perdoar. Ele morreu na cruz do Calvário, foi para me perdoar, para te perdoar, para purificar os teus pecados. Não foi para condenar o mundo, foi para que o mundo fosse salvo por ele. Então creia nessa palavra, aceita essa palavra, aceita a graça de Deus na tua vida e saia dessa posição de pecado, de suicídio espiritual e vem para a vida. Jesus Cristo, ele é vida e ele quer dar vida em abundância para você. Que Deus abençoe, que Deus nos guarde na santa paz. Amém.